Boa noite. Abramos nossas Bíblias para Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz o versículo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ok? Vamos orar. Pai, foi tão bom cantar hinos a Ti. Belos hinos de louvor ao Senhor. E agora chegou o momento, quando por meu intermédio, pela minha voz, o Senhor pode me usar, se o Senhor quiser, usar para transmitir a Tua palavra aos que estão presentes e àqueles que por meio da internet poderão ouvir também a Tua palavra. Nós pedimos por um tempo precioso na presença do Senhor, ouvindo a Tua voz, está acima infinitamente da voz de um mero pregador como eu, tendo esse privilégio de pregar. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar. Eu quero eu preguei, irmãos, só voltando um pouquinho, eu preguei nesta mesma passagem no domingo passado. Aí você vai perguntar, pastor, o senhor vai repetir a mensagem? Não, é outra mensagem. O mesmo texto. O soberano chamado aos pecadores. Eu quero chamar a atenção de vocês que têm a Bíblia, porque eu costumo pregar dando certa doutrina, tá? Para que vocês fiquem sabendo que não sou eu que estou falando, é Deus que está falando, tá? Eu não tenho nada para vocês, eu sou apenas um homem, como qualquer outro. Minha função é transmitir ou ser o porta-voz da palavra de Deus. Então, não espere que eu vou dar prata ou ouro ou prometer alguma bênção especial para vocês. Eu vou falar o que Deus tem mandado falar. Vamos para o capítulo? Eu tenho algumas informações. Veja bem, a diferença de formação para informação. Informação eu estou passando superficialmente no capítulo. Veja, o capítulo 11, irmãos, de Mateus, é cheio de lições a respeito do ministério do Senhor. Vamos lá, algumas. Os irmãos vão ver aqui, João Batista ele é preso. Está vendo o capítulo 11, versículo... a partir do versículo 1, João está preso e ele faz perguntas a respeito de Cristo. Lá na prisão, João Batista tem dúvida, será que Jesus realmente é aquele que deveria vir? É o Messias prometido? Então, essa é uma das coisas que acontece. Então, quando fazem a pergunta, o discípulo de João leva esta questão para Jesus, Jesus responde, olha o que eu estou fazendo, olha as minhas obras. Pode ver aí que todas as minhas obras provam que eu sou o Messias prometido. Ok? Em terceiro lugar, houve também aqui, irmãos, está vendo? Jesus, por onde ele passava, ele era aquele que andava. Jesus não tinha um apartamento para morar, não tinha um lugar fixo, uma residência. Ele mesmo fala, o Filho do Homem não tem um lugar onde reclinar a cabeça. Então ele ia passando com os discípulos, ia pregando o evangelho, ele fazia curas, milagres estupendos, ressuscitava mortos. Impressionante. Mas ele fazia não para chamar atenção para si. Ele fazia porque ele queria anunciar que ele veio ao mundo para salvar pecadores.
Então, quando ele passa por 3 cidades, os irmãos estão vendo aí, versículo 20 em diante. Olha o capítulo 11, o versículo 20. Passou então Jesus a increpar. Não sei se os irmãos conhecem esta palavra. Talvez uma outra tradução está diferente. Mas ele começa a se jogar um tipo de maldição por essa cidade. Como? Ele diz porque ele operou milagres numerosos e eles não se arrependeram. Já imaginou? Cristo passando por Ribeirão Preto, fazendo milagres, mostrando para ele que ele veio do céu, que ele veio trazer redenção ao mundo, que ele veio livrar os pecadores da punição eterna, da ira de Deus. Eles todos veem sinais. Jesus curando cegos, curando leprosos, curando paralíticos, até ressuscitando mortos. E o povo, todo mundo admirado. Quando passa, todos esquecem. Foi assim com essas 3 cidades. Veja o versículo 21. Ai de ti, Corazim. Depois ele vem com outra. Ai de ti, Betsaida. Quando Jesus fala ai de ti, ele usa aquela linguagem que nós na Bahia, minha mãe usava. Quando queria dar uma sua na gente, né? Falar ai de tu, né? A Bíblia usa, Deus usa essa mesma linguagem, irmãos. Tá? Ele está ameaçando as cidades. Ele fala, olha, lá ele diz aqui, se em Tiro e Sidom, Tiro é a capital, ainda é a capital do Líbano, né? E Sidom também faz parte do Líbano. Naquele tempo já era, pois 2000 anos atrás. Então, o que acontece é que ele fala, se lá tivesse ouvido, eles teriam se arrependido. Ele vai também para outra cidade. Veja o versículo 23, irmãos. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu. Olha, ele diz, vocês estão tão orgulhosos, achando que estão subindo para o céu. Está acontecendo isso hoje. Tem pessoas que estão achando que porque vão numa igreja, faz louvor, pula, canta, e está uma coisa maravilhosa. Cafarnaum pensava a mesma coisa. Nós temos a lei, nós somos assim. Eles viram os sinais, eles viram as maravilhas de Cristo, e eles não se arrependeram. E aí, olha o que Jesus fala. Elevar-te-ás porventura até o céu? Imediatamente, a pergunta não é retórica. A pergunta tem uma resposta imediata. Descerás até o inferno. Está vendo? Vocês estão subindo, a queda vai ser maior. É isso que ele está falando. Olha a tristeza do Senhor, irmãos. Uma tristeza profunda de passar, fazer milagres, anunciar o evangelho e o povo não se arrepende. Está vendo? Tristeza profunda. E é assim que acontece. Os irmãos pensam que não é a mesma coisa hoje? Não é a mesma coisa em Ribeirão Preto? Não é a mesma coisa em São Paulo e em qualquer cidade do país? Mesma coisa. Os homens e mulheres jovens não se arrependem. E aí, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus frustrado, que olha e diz, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito. Eu vou parar. Esse povo não quer nada. Não, tem nada a ver. Olha o versículo 25. Eu estou pulando aqui, irmãos, porque eu não vou pregar nesses versículos anteriores. Eu estou dando apenas uma passadinha por lá, tá? Olha o versículo 25. Ele para de falar destas cidades e como que ele eleva o rosto para cima, os olhos para cima e começa a orar. Ele está falando com quem? Observe. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou. Quer dizer, ao invés dele ficar ocupado, pensando nesse povo, ele volta a olhar para o céu, para Deus o Pai. Aqui está o Deus o Filho falando com Deus o Pai. O que ele diz? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu
da terra. Por quê? O que ele fez? O que Deus fez? Por que aquele povo não se converteu? Por que o povo de Betsaida, de Corazim, de Cafarnaum não se converteu? Qual a razão? Ele responde aqui no versículo 25. Porque, olha o versículo, ocultaste estas coisas aos sábios e, veja, e instruídos. Está vendo? Ali naquela cidade tinha muita gente sábia, muita gente religiosa, muita gente que conhecia a lei de Moisés, muitos instrutores nas sinagogas judaicas, tinha tudo ali, irmãos. Eles eram sábios, instruídos, mas Deus tapou os olhos deles. Deus fechou os olhos deles. Eles não viram. Está vendo? O perigo quando Deus tapa os olhos das pessoas. Tem muitas pessoas que nunca vão se converter a Cristo porque Deus fechou os olhos e tapou os ouvidos. Não vão se converter. Você acredita? Pois é. E agora? Veja o que ele diz. E agora nós vamos entrar noutra esfera. Veja. Estas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Que maravilha! Que maravilha! Olha que instrução, meus irmãos. O Senhor está falando o quê? Deus fechou os olhos de muitos que você pensava que ele vai se converter, ou aquele ricaço lá, ou aquele professor de universidade. Não, não. Mas eles não podem também? Não, Deus não está olhando o tipo de pessoa. Se ele tem riqueza, se ele tem cultura, se ele tem uma posição. Não. Ele diz que Deus revelou a quem? Olha o versículo. Aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? É aqui que nós temos que ver. Essa é a linguagem de Mateus. Na Bíblia, queridos irmãos, Deus tem os eleitos dele, aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Eles são chamados por Cristo, meus pequeninos irmãos. Impressionante. Eu não sei quantos são crentes aqui. Crentes mesmo. O homem, quando se converte, ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ser culto, ele pode ser ignorante, mas quando ele se converte, ele se torna pequenino. Que lição o Senhor quer nos dar? É que Deus tem uma família. Que família é essa? A família de todos os eleitos, a família de todos os escolhidos. Quando essas pessoas se convertem, elas fazem parte de uma família enorme, tendo Cristo como primogênito. Os irmãos perceberam a linguagem agora? Cristo é o irmão mais velho. E os salvos são os pequeninos. Ele tem o maior prazer pelos crentes em Cristo. Em Cristo. Tem muita gente que está na igreja, mas nunca foi crente. Nunca foi. Os crentes em Cristo, ele tem o maior prazer. São os pequeninos. Vamos adiante aqui, irmãos. Ele continua a oração. Olha o versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O que é que levou Deus a fazer isso? Porque ele escolheu uns e não escolheu outros. A resposta é simples. Porque foi do teu agrado. Ele fez porque ele quis fazer. Quem sou eu para replicar? Por que não escolheu fulano? Por que não escolheu outro? Porque ele quis fazer assim. Até hoje, eu não sei por que ele me salvou. Um homem pecador como eu. Ele teve misericórdia de mim. Vamos para o versículo 27. Olha como ele continua, a oração dele. Tudo me foi entregue por meu Pai. Olha que linguagem. Você vai ver isso na Bíblia, irmãos.
Quando vocês começarem a ler a Bíblia, vocês vão ver, vão perceber essa unidade entre duas pessoas no céu. Tá? O Pai e o Filho. Você vê isso no Salmo 2. Deus dizendo, a terra toda, todas as nações, toda a criação, Ele deu para o Filho. Herança tua, conversando as duas pessoas. No Salmo 2. Nós vemos homens brigando por isso, né? Tudo pertence ao meu filho. Foi ele que criou, tudo é dele. Aí ele diz, tudo me foi entregue. Aí ele diz o quê? Ninguém conhece o filho, senão o pai. O quê? Ninguém. Eu vejo hoje falando tanto de Jesus. Eu fui lá na Bahia, em janeiro, e eu vi lá até o nome de Jesus em supermercado, carrinho de vender sorvete. Eles usam isto para ver se a Deus abençoa. Superstição. Quem é o Deus da Bíblia? Ele diz aqui, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Você sabe quem é Jesus? Não é esse Jesus que o mundo está falando aí. Não é esse Jesus que estão propagando. Não é esse Jesus que até é da boca de qualquer um. Não, ninguém conhece Jesus. Ninguém. Quando ele chamou 3 discípulos para subir ao monte da transfiguração, quando os discípulos subiram, Pedro, Tiago e João, Jesus estava em pé. De repente as vestes dele ficaram brancas, o rosto dele ficou como o sol ao meio-dia. Eu não sei se foi ontem ou anteontem, foi sexta-feira, que eu estava andando, fazendo caminhada, e foi uma hora que o sol estava quase se escondendo. Eu pude dar uma olhada, mais ou menos, e tirar logo, porque senão a gente fica cego. Agora imagina o rosto de Cristo brilhando como o sol ao meio-dia. O que estava fazendo? Que era aquele? Ele estava mostrando que aquele é o glorioso Senhor. O Rei da Glória. Ninguém conhece ele. Não tem ninguém aqui que pode ir para Jesus. Não tem ninguém aqui, nem em Ribeirão Preto, que possa dar um passo sequer para Cristo. Ninguém. Ele é glorioso. Ele é Deus. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Ele é glorioso nele mesmo. E agora, quem conhece o Pai? Ele diz no versículo, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Opa! Está vendo? Nós estamos lidando com divindade. E é esse glorioso Deus. Hoje os homens não temem. Hoje os homens não sabem quem é Deus. Hoje os homens brincam com o inferno. Hoje os homens brincam com o juízo. Hoje os homens não tremem perante esse Deus invisível e glorioso. Tem alguma resposta para nós? Será que eu posso chegar a Ele? Olha o final do versículo 27. Senão, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Maravilha. Ele revelou a mim um pouquinho só. Ele abriu a sua palavra, abriu meus pobres olhos que estavam cegos, abriu meus ouvidos, e ele disse, o quê? O que é que ele fala? Olha o versículo 28. Vinde a mim. Está vendo? Essa maneira que ele revela. Vinde a mim. Foi essa pregação que eu tentei pregar domingo passado, de uma outra maneira. Agora eu trago vendo de outra ótica. Vamos lá. Vamos ver esse Senhor. Ele faz um convite a quem? Quem é que ele chama? Ele chama qualquer um? Não. Ele chama aí os cansados e sobrecarregados. Na outra tradução está cansados e oprimidos. Vamos lá. E é aqui que eu quero entrar na mensagem.
A primeira coisa, a primeira lição. Os que são chamados. Quem? Olha o versículo. Vinde a mim todos. Todos. Eu tenho prazer de pregar o evangelho. Jesus chama todos. O evangelho não é limitado, irmãos. É todos. Muitos pastores criticam a nossa teologia aqui. Acha que nós somos limitados porque Deus escolheu um grupo, os eleitos, e os outros ele... Espera, quando Cristo abre a boca, ele chama todos. Vinde a mim. É maravilhoso isso, irmãos. Se Ribeirão Preto todos pudessem ouvir, Deus chamaria todos. Ribeirão Preto, 800 mil pessoas, vinde a mim. Escuta, por que todos? Porque eles não vêm. Sabe qual a razão? Porque não são cansados e oprimidos. Não são sobrecarregados. Ele chama todos. Vamos voltar a linguagem para o Velho Testamento. Lá em Isaías 55. Ele diz, vinde todos os que têm sede. Agora, é uma linguagem espiritual. Escuta, chama todo mundo para beber água. Chama o povo da sua rua. Vinde todo mundo que tem sede. Vinde aqui tem água. Vamos pensar que eu faça isso na minha rua. Eu ergo a minha voz e chamo todos os meus vizinhos. Vinde, tem água aqui. Mas por que está precisando? Eles olham para o outro. Será que esse homem está louco? Eu não estou com sede. Cristo chama aqueles que estão com sede. Vinde todos. Uma outra ilustração que eu quero é que quando Deus fala todos, Ele não está falando a população do mundo todo. Ele está falando todos aqueles que Deus conheceu antes da fundação do mundo. Família dele. Vamos supor, meu pai e minha mãe tiveram 13 filhos. E quando nós éramos pequenos lá na Bahia, os da minha faixa etária, tá? Um pouco mais velho do que eu, mais novo do que eu, nós brincávamos muito. Vamos supor que nós estávamos na rua brincando. Naquele tempo não tinha drogado, não tinha ladrão, não tinha nada disso. Era uma vida muito gostosa naquele tempo. A gente tinha uma comunicação com a sociedade ali, com os vizinhos. Meu pai chegasse lá fora, ou minha mãe, todo mundo para dentro. A rua inteira viria? Não, viriam os filhos. Os irmãos percebem? Quando Cristo chama todos, Ele chama todos os cansados e oprimidos, e na outra linguagem, Ele está chamando quem? Os pequeninos dele. O que implica isso na sua vida? É que quando Deus está chamando, e você endurece o coração, você diz, não quero, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu Deus diferente. Se Ele está chamando, e você endurece o coração, é porque Ele não chamou você. Mas se Ele está chamando, e seu coração está comprimido ali, meu Deus, quem sou eu? Um pecador? Vocês lembram do ladrão na cruz? Eu sempre cito aqui. Tinha 2 ladrões. Os 2 estavam indo para o inferno. Iam cair, depois da morte deles ali, os 2 tombariam no abismo. Iriam para sempre. Mas Deus abriu os ouvidos de um e os olhos dele. Quando ele olhou para Cristo ali, ele viu aquele homem pendurado. Ele olhou, Deus despertou, abriu o entendimento dele. Falou, ele é um salvador. É o prometido, ele era judeu. É o prometido. Imediatamente ele gritou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imediatamente Jesus falou o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Foi salvo imediatamente. Esse é o chamado do Senhor. Vamos adiante.
Vamos explicar aqui quem são os cansados. Eu posso dizer para os irmãos que estão fora aquelas pessoas que querem amar o mundo. Amam o dinheiro, amam os prazeres, amam este mundo maligno, não está nem aí com o destino da alma, não está nem aí. Jesus não está chamando esses. Ele chama os cansados e sobrecarregados. Os cansados são quem? Eu vou tentar, nas minhas palavras aqui, explicar para vocês, tá? Primeiro, o pecado está cansado porque o pecado tirou de Deus. Tirou do seu amor. Tirou da sua glória. Quando Deus começa a despertar pecadores, eles começam a sentir um vazio na alma, uma tristeza absoluta. A vida não preenche o vácuo que ele tem lá dentro. Ele olha, ele vê uma vaidade neste mundo, tudo aqui vai perder. Ele está vendo a euforia de Ribeirão Preto e vê um cemitério lá. Ele diz, tudo aquilo vai embora, vai ser jogado lá no cemitério. Todo esse burburinho, todo esse alvoroço, toda essa correria para nada. Isso deixa a alma cansada. O pecado também nos levou para a miséria da escravidão. Oh, que tristeza é o homem escravo no pecado. Vocês não veem, queridos, mas o homem no pecado, o pecado escraviza, o pecado tem suas algemas invisíveis, os grilhões invisíveis, as cordas que prendem os homens, eles não conseguem sair, eles não conseguem libertar, eles estão presos, eles não saem, eles levantam de manhã, eles acham, será que eu vou livrar disso? Não consegue. É o poder do pecado que escraviza sua boca, seus olhos, seus ouvidos, suas mãos, seus órgãos sexuais, seus pés, todo o seu ser, sua mente, suas emoções, tudo está escravizado ao pecado. E quando Deus abre os olhos, a alma se sente cansada. Cansado também de tantas mentiras. Nos dias de Cristo, aqueles mentirosos dos fariseus colocavam fardo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Pegava a lei de Moisés, criavam fardos terríveis. Eu já, quando era pequeno, a gente carregava, eu me lembro meu irmão, nós carregávamos pães para as fazendas. Era feito na cidade e levávamos. O jegue que nós levávamos carregava aquele fardo de pão e eu ia com meu irmão, era muito pequeno, né? E eu vejo agora, queridos, como o pecado faz. O pecado cria um fardo insuportável. Nós vemos um mundo terrorista, um mundo de maldade, um mundo de mentiras. Você está aqui, você não percebe que as pessoas estão querendo o seu dinheiro, querendo sua atenção para si, querendo aplauso, querendo isso, e você está achando que eles amam você, e você percebe que você não vê que eles estão sendo usados pelo diabo para enganar suas almas. Isso deixa a alma cansada. Cansada. Quantas vezes pessoas entram numa igreja para ouvir a palavra de Deus e quando a ouvem, é a mensagem que eu queria ouvir. Eu já citei para os irmãos de uma jovem, muitos anos atrás, lá na França. Ela era da alta sociedade e ela estava triste, deprimida. Levaram-na para um teatro. Quando ela chegou na entrada do teatro, tinha um pregador, ele pregava só 1 João 1,7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aquela mensagem entrou no coração dela. Para a carruagem. Para. Era isso que eu queria ouvir. Ela se converteu naquele mesmo dia. Todo o fardo foi tirado. Essa história de João Bunyan, eu recomendo vocês a ler aquele livro escrito por ele, O Peregrino. Foi um sonho que ele teve, um sonho que ele viu
um peregrino, andando e carregando um fardo nas costas, pesado fardo. E aí ele chega, ele vai até a cruz de Cristo, ele olha o Cordeiro, Jesus crucificado ali, e falando, eu morri por você. E aí ele cai, confessa a Jesus seus pecados, o fardo cai, e ele é salvo. Livre daquele fardo, ele começa a andar até a entrada do céu. Oh, queridos, e estão cansados, porque nada veio de fruto aqui. Nada. O que você está juntando? O que você vai levar depois da sua morte? O que você vai levar? O que você ajuntou para a eternidade? Nada. Tudo aqui perde com a morte. Tudo perde. Então a alma, quando vê isso, ela se torna uma alma cansada. Agora, ele fala também o sobrecarregado. Tem pessoas que estão mais do que cansadas. Elas estão sobrecarregadas com o fardo do pecado. Tem muita gente totalmente carregada. Alguns estão na miséria mesmo, com drogas, com vícios, com outras coisas. O peso é demais da conta. Quem tira aquilo? Cristo. Vinde a mim, sobrecarregados. Com tantas mentiras, com fracasso e não poder ser o que precisa ser. Às vezes ele entra numa igreja e ele diz, agora eu sou crente. Não consegue. Enquanto você não for a Cristo, enquanto você não confessar a Ele, enquanto você não chegar com toda a humildade, quando você fizer isso, é Ele que chamou você. Pode vir, eu te amei. Eu vim ao mundo por sua causa. Vamos ver agora o propósito do chamado. Eu vos aliviarei. Ele veio ao mundo para aliviar o pecador, tirar o peso, tirar da escravidão, tirar da miséria, tirar das mãos de Satanás, tirar do engano do mundo, tirar disso tudo, para levar você para o céu. Que maravilha de salvação! Cristo veio fazer isso. Ele não veio trazer prosperidade, como o povo está falando. Não. Ele veio livrar do poder do pecado. O problema do mundo é o pecado. O problema do mundo não é o presidente. O problema do mundo não é a doença. O problema do mundo não é o seu vizinho. O problema não é o seu cônjuge. Não é nada disso. O problema é o pecado. Escute. E ele é o único que pode fazer. Ele expulsa o pecado. Ele expulsa. Aquele dominador que está no seu coração, Cristo, saia. Quem vai ocupar o lugar, quem vai assentar no trono da vida agora sou eu. Quem vai reinar na vida do Carlos, da Maria, sou eu. Quando ele chama. Vamos lá. Ele dá perdão e paz. Que coisa maravilhosa. Como é que o homem pode viver quando ele ofendeu a Deus? Quando ele bofeteou ao Senhor, quando ele crucificou o Senhor, o homem é culpado. Nós somos culpados de ter matado o Senhor, nós somos culpados de, com a voz, ficar falando perversidade cada dia. Nós ofendemos a Deus, nós usamos nossas mãos, nossa boca, nossos olhos para a maldade. Tudo é ofensa a Deus, mas ele, quando o pecador chega, ele perdoa tudo. Tudo. Vinde a mim. E quando vem o perdão, vem paz ao coração. Nada mais entre eu e Deus. Ele perdoa todos os meus pecados. Outro detalhe, ele retira o medo e o pavor da morte. Ou não tem coisa mais terrível para o homem do que a morte. Quando a morte chegar na sua vida, se você não é salvo, você vai ver o terror. Eu li a respeito de uma mulher católica. Na hora da morte, o padre chegou e o padre estava querendo aliviá-la. Ela disse, eu estou vendo os demônios.
Eu estou vendo chegando as feras perante mim. Ela gritava de horror. Cristo veio para tirar o pavor da morte, está em Hebreus. Porque ele livra do inferno. Ele traz a verdadeira liberdade. Que liberdade tem o crente? A liberdade que solta as algemas, solta as cordas, solta os grilhões. A alma é livre para viver como Deus quer. Vamos para o próximo ponto aqui. O propósito do chamado. Qual o propósito? Veja o que ele diz. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. É uma linguagem que vocês, talvez poucos aqui conheçam. Mas o que é jugo? É canga. Quando eu era pequeno lá na Bahia, agora não tem mais não. O que usava muito era carro de bois. Uma junta de bois do mesmo tamanho, forte, colocada canga, e eles puxavam aquele fardo. Jesus disse, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Agora, quem sou eu para carregar um fardo? Olha o que ele diz. Ele diz, aprendei de mim. Ele toma o fardo e leva consigo. Ele dá descanso à alma. Olha, queridos, no pecado, Satanás escraviza, arrasta o pecador até a morte. A alma é desamparada, a alma é tirada nesse cenário de dor e desamparo. No chamado do Senhor, ele vem para estar ao lado. Eu quero estar ao lado do meu Senhor. Ele toma meus fardos. É assim que ele faz com o crente. Ele carrega o fardo dia a dia. Ele fala isso. Você é fraquinho até a sua morte. Quando você não está podendo mais nada, ele carrega você no colo. Ele é o Senhor. Ele cuida das ovelhas. Ele sabe quem são as ovelhinhas, quem são aquelas que estão fraquinhas. É o Senhor que dia a dia guarda e protege o rebanho, conduzindo até no céu. No chamado do Senhor, o propósito é para que aprenda dele. Ele diz, vem para o meu lado, aprendei de mim. Olha a vida cristã, estou aprendendo agora com quem? O meu Senhor. Eu leio a Bíblia, ele me ensina como viver. Não podemos andar sozinhos. Ninguém é salvo para viver como quer. Não, na salvação, o pecador aceita as condições da graça em negar a si mesmo, a fim de andar com Cristo. De agora em diante, eu sou teu. Quando uma mulher sente-se amada pelo marido, ela vai ao lado dele, ela diz, ao seu lado eu vou andar. É assim que o pecador vem a Cristo. Agora eu compreendo como o Senhor me amou, como o Senhor vai guiar minha vida, como o Senhor vai orientar minha vida. Aqui alguma mulher crente, Jesus orienta a sua vida de como viver, homem crente, jovem crente, como proceder. Ele vai conduzir por um caminho de justiça a sua vida. No chamado, ele estará ao lado para carregar o fardo do salvo e mostrar a diferença e andar com ele, o que é andar com ele e o que é andar no pecado. No chamado é para que o salvo aprenda dele. Ele diz, aprendei de mim. Ele vai mostrar que ele é diferente. Sua liderança é amorosa, humilde. Jesus nunca vai xingar o crente, nunca vai olhar com cara feia, fechada. Ele vai ao coração, um amor esplêndido. Ele vai livrar você das tentações, dos perigos terríveis que ameaçam a vida do crente lá fora. Ele conduz assim, ele vai conduzir você, ensinando como livrar do perigo, como afastar das paixões, como vencer o mal. E ninguém vai entender quem é seu amigo. Ele é invisível, é o Senhor. Ele vai mostrar o caminho reto para o céu e vai ensinar um viver de sabedoria. E para terminar, último ponto. O propósito final do chamado. Olha o final do versículo.
e achareis descanso para a vossa alma. Meus queridos, que coisa! Qual é o problema da sua vida? É comida? Não. É o corpo cansado? Não. O problema é a alma. Olha, tudo Satanás tem feito ultimamente para esconder o problema da alma. As religiões hoje estão ensinando o povo. Você precisa disso, você precisa de descanso, você precisa de um psicólogo. Não, o seu problema é a alma. Sua alma está cansada, sozinha. Sua alma sem Cristo lá dentro é como se fosse uma mulher morando sozinha numa casa escura, com medo. Então, Cristo vem para isto. A sua alma ele vai ocupar. No pecado, o que acontece? No pecado, tudo vai se tornando tonelada de peso para a alma. Cada vez que você afunda no pecado, mais peso é para a sua alma. Vai sendo uma tonelada, vai enchendo. Sua alma vai ficando pesada. Você não consegue viver. Você começa a ficar pior ainda, mais nervoso, mais irritado, porque o peso do pecado é peso para a sua alma. Cristo veio para tirar isso. O que era leve no início, agora é visto como um jugo insuportável. Aí você fala, eu vou para aquela igreja, aquele pastor vai me abençoar, vai pôr a mão na cabeça. Você vai ver que não resolve, é coisa do momento. Eu não estou apresentando minha igreja aqui, apresentei. Quantas vezes eu preguei aqui e disse, olha a igreja batista. Porque não é, nem apresentei a mim. Veio a Cristo. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Rei da glória. Ele que veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar. Vamos lá. Na salvação, o que Cristo faz? Ele a alma se torna leve ao andar com Ele. Aí você vai dizer, como é que eu faço? Anda com Ele. Chama Jesus. Senhor, eu quero ser salvo. Eu falei para os irmãos, usei uma ilustração de um ferreiro, muito tempo, não sei, em outro país, talvez na Inglaterra, e ele bebia demais, ele era escravizado da bebida, todo dia. Os amigos que ele tinha eram amigos de pinga, e ele se converteu um dia, e ele falou para o pastor, o que é que eu faço para me livrar? Diz, na hora da vontade, diz, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Ele só ensinou esse versículo. E ele foi para o trabalho dele cantando, batendo o martelo na bigorna lá, e cantando sempre, fazendo o seu trabalho. Aí chegaram os amigos dele, um com a garrafa de pinga atrás, e aí chegaram, outros dois pegaram, seguraram os braços dele, abriram a garrafa de pinga e colocaram assim no nariz dele, e aquele cheiro, aquela vontade de voltar, se entregar ao vício de novo. Aí ele conseguiu se safar das mãos de um e conseguiu pegar o martelo e quebrar a garrafa. Foi o poder de quem? Cristo. Na hora. Está vendo? O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. A vida se torna leve. Quando você anda com Cristo, você sabe amar. O homem aprende como amar seu próximo. Os crentes não são pessoas parecendo ETs na vida. Eles são pessoas que entendem o que é a raça humana. Ele estava no pecado, agora não está. Então ele olha para os outros com um desejo de ver os outros crentes também. É assim. Então, veja, some o medo de morrer. Nós temos um hino no cantor, onde o escritor diz, medo da morte nunca terei, perto de mim tu sempre estás, pois ao teu lar de certo eu irei, e tu me receberás. Eu me lembro de um senhor
bem velhinho, crente, que na hora da morte, ele conseguiu ajuntar um pouco de força, assentou na cama e pediu para os irmãos cantar. Eu avisto uma terra feliz. E cantaram, ele cantou junto, até que a morte chegou. É assim, queridos. Medo da morte nunca terei. Perto de mim, some a angústia. Some. O mundo hoje está apertando você, está chegando com suas promessas. Você tem que ser mais, deve ser feliz. O mundo não dá felicidade. Não tem felicidade nos vícios. Não tem felicidade no sexo. Tudo é inútil, é coisa que volta de novo e vai amarrando a sua vida. O pavor da morte, da ira de Deus, tudo some, porque você escapou. Pelo sangue do Cordeiro, você escapou da ira de Deus. E para encerrar, a razão de tudo isso, qual é? Qual é a razão de tudo isso? Olha o versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que eu vou apresentar, queridos? Eu vejo tantas pessoas, quando ouvem falar de Cristo, eles correm. Ontem eu estava falando do evangelho para um senhor, vizinho meu. Ele disse, seu Deus não é o Deus que eu creio. Meu Deus é só amor. Mas a Bíblia fala de um Deus de ira também. Um Deus de ira. Eu falei, o senhor não está querendo ouvir a palavra de Deus. Você não está. O senhor está se arrasando cada vez mais. Olha, queridos, eles encontraram tantas brechinhas hoje, né? Tanto lugar aberto para ir, onde os homens estão querendo aproveitar deles, pegar o dinheiro. Eles são assim. Escute, Cristo é o Senhor, Ele livra você da ira de Deus, do terror de Deus. Vem, o lar espera você, a cidade celeste, milhares de pessoas foram para lá, porque se converteram a Cristo. Jesus chamou. Jesus está chamando pecadores agora. Vinde a Ele. Converta a Ele. De todo o coração. Pode chegar. Será que Ele vai me receber? Vai. Quantos pecados você tem? Milhares. Eu estava cheio de pecado na minha vida. Ele perdoou todos. Ele faz isso agora por você. Vinde. É o convite de Jesus. Vinde a mim. Agora, como é que você está? Está orgulhoso? Está vaidoso? Está cheio de vontade de continuar no mundo como quer? Então você vai ver que Deus não chamou você. Mas se você está sentindo oprimido, cansado, triste, deprimido, Jesus está chamando você. Vinde a mim. Pastor, eu tenho tanto pecado. Ele perdoa tudo. Perdoa e purifica. Ele não tira apenas um pouquinho, perdoa tudo de tal maneira que Deus, o Pai, não vê mais nenhum pecado. Nenhum. Mas eu vou viver assim. Não, Ele compreende você. Ele vai lhe tomar como filho. Ele vai conduzir você para o lar. Nesta vida, até a sua morte. Vamos ficar em pé.